Antes de nós compartilharmos da palavra, eu queria só deixar um texto. Está em 1 Tessalonicenses 3. Primeira Tessalonicenses 3. Perdi aqui, ó. O verso 2 diz assim: E enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Certo? Eu queria deixar esse texto aqui, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele faz essa declaração, falando que ele enviou Timóteo para que estivesse com eles, e para animá-los, né, porque eles estavam passando por um tempo difícil. E eu quero deixar esse texto com vocês, antes que você seja ministrado pela palavra, porque as dificuldades e as circunstâncias difíceis, elas sempre vão acontecer. Né? O texto fala que para que vocês saibam que nós estamos destinados a passar por elas. Não tem como fugir, não tem como pular, não tem como correr, não tem como se esconder. Né? O dia mau chega para todo mundo. O que não pode faltar para nós é força e ânimo para passar por elas. Amém? Porque como nós temos aprendido, elas duram só um tempo. É leve e momentâneo. Né? Então, que você seja animado nessa manhã. Que você seja fortalecido nessa manhã pela palavra de Deus. Que a palavra te instrua, que a palavra te oriente. Que a palavra te dê força, te dê ânimo, para que você passe por ela, né? E avance em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Pastor Célio. Pastor Célio vai compartilhar conosco nessa manhã aquilo que Deus tem ministrado ao coração dele. Que você esteja aberto para receber do Espírito. Amém? É o Célio que vai transmitir, mas ele recebeu do Espírito. Que você receba do Espírito. Amém? Vamos orar pelo Célio? Senhor, nós te damos graças pela vida do Célio, que se dispôs, Senhor, a estar aqui nessa manhã e compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado ao coração dele, Pai. Que ele flua, Senhor, nessa manhã, da maneira como o Senhor tem crescido, tem se desenvolvido na vida dele, Pai. E que nós possamos receber, Pai, do Teu Espírito nessa manhã. Nós declaramos, ó Deus, que ele já é abençoado, Senhor. Por isso nós não estamos orando para abençoá-lo, ele já é abençoado. E nós vamos nessa manhã, ó Pai, receber e desfrutar daquilo que o Senhor já tem derramado na vida dele. Que ele seja usado pelo Teu Espírito nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. A paz, gente. Eu queria fazer uma oração, né, em cima do que a Thelma falou, né, que a nossa expectativa não vem estar na gente, nem né, que vem estar em Deus, né, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, né? Porque às vezes a gente cria expectativa, né, em cima das pessoas, em cima do outro, né, mas que a nossa expectativa tem que estar em Deus, né? Senhor Deus e Pai, eu te dou graça, Senhor. Pai, primeiramente, Pai, pelo dom da vida, Senhor. Pai, pela oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, de viver, Senhor, neste tempo, Senhor Deus, e aprender, Pai, aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, sou grato, Pai, por cada um que está aqui nesta manhã, Senhor Deus. Pai, que os olhos do nosso entendimento venham estar abertos, Senhor Deus. Que a nossa expectativa venha estar no Senhor, primeiramente, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o que for compartilhado, Pai, venha cair na terra boa do nosso coração, Senhor Deus.
Pai, que possamos, Pai, estar aberto, Pai, para aquilo que o Senhor venha falar e fazer nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Há uns 15 dias, a mestre Thelma, né, ministrou, né, que assim, que a gente já tem mais ou menos uns 40 dias, né, que tem sido falado, né, o 2019 será um ano de decisão, né, será um ano de tomar decisão, né, e o Pai tem até compartilhado, que às vezes, muitas decisões que às vezes a gente vai tomar, não vai ser benéfico para a gente, mas vai contribuir para o reino de Deus, né. E no último, há 15 dias atrás, ela ministrou, né, que uma das coisas que ela declarou, que precisamos decidir pelo que Deus aprova. E mais que isso, permanecer naquilo que decidimos, né? Que às vezes, muitas vezes, a gente, né, igual ela até ministrou, às vezes a gente recebe uma palavra, no momento a gente se empolga, é isso mesmo, mas no decorrer do dia, do mês, igual ela até acabou de orar, às vezes a circunstância vem e aquilo que a gente decidiu em Deus já não é tão eficaz quando no início que a gente recebeu, né? E, né, eu até coloquei, como ouvimos, né, que às vezes essas decisões não vão trazer para nós alguns benefícios, mas vão contribuir para que o propósito de Deus seja estendido, né? E um exemplo que a gente tem, claro, né, é a vida de Paulo, né, que em Filipenses ele fala, né, que tudo que ele tinha como lucro, né, que ele tinha, ele deixou, virou como esterco para ele conhecer a Cristo, né? E isso também tem que ser, para nossas vidas, tem que ser um exemplo, que a gente tem que às vezes a gente acha, hoje a gente vê muito, né, campanha de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo, né? Mas às vezes vai contribuir só para a gente, não vai contribuir para a extensão do reino, né? E eu meditando nesses dias, né, e Deus me levou até uma passagem que a Thelma, né, sempre gosta, sempre a gente fala muito dela, que é Lucas 13, né? Lucas 13, do 22 ao 24, né? Lucas 13, do 22 ao 24. Amém? Aqui, né, Jesus, ele estava caminhando para Jerusalém, né? E no decorrer da caminhada, ele parava de cidade em cidade, né, para anunciar e para ensinar, né? E, né, até na Bíblia a mensagem fala, né, que Jesus não se desviava do seu propósito, que era Jerusalém, né? E era uma decisão que ele tinha tomado, né? Passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, né? E como a gente, né, já aprendeu, né, que a porta é Jesus, né? E a gente tem que entrar por ele, né? Na escola que a gente teve em Taubaté, o Juan Basteller disse, né, que a porta é estreita porque só entra uma pessoa, a saber, Cristo, né? Né, aí eu até coloquei, vamos entrar por essa porta só se estivermos em Cristo, né? Ele mesmo fala, né, aqui fala, muitos procurarão entrar e não conseguirão, né? Porque muitos vai estar carregado até se já ministrou, do eu acho, eu penso assim, eu gosto assim, e não vai conseguir, né? Há uns anos atrás o Rodrigo ministrou sobre a gente, né, entrar pela porta, a gente não vai estar carregando mochila, a gente não vai conseguir, né, porque a porta é estreita, só vai passar a gente mesmo, e vamos conseguir entrar só se estivermos em Cristo, né? E ele fala, né, do 13 até o 16, ele vem trazendo alguns relatos para responder essa pergunta que alguém na multidão perguntou para ele, né? Serão poucos que são salvos, né? E como a gente tá vendo esses dias, nesses 40 dias, né, que temos que tomar a decisão, né? Aqui algumas características que nós precisamos tomar, né, para a gente, não é questão da gente ser salvo, né, mas a gente tornar um ministro competente, tornar um bom administrador, né, como o pai colocou, né, em 2019, né, para ver a vida de Deus que carregamos, é manifestar a vida de Cristo, né? Igual aqui no versículo 26 fala, então direis,
comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas, né? Porque às vezes muitos têm o privilégio de comer e beber, só que estão longe da graça. Eles participam de tudo que Deus está fazendo, mas a graça está longe dele, né? Por isso que muitos não vão conseguir, porque acham que só comer e beber, né, e se divertir vai trazer algum benefício, mas na hora que a porta fechar, eles não vão conseguir entrar, porque só comíamos e bebíamos na tua presença, né? Eles não vão conseguir entrar, né? Agora eu coloquei aqui, ó. A decisão correta é manifestar a vida de Cristo, de Deus que carregamos, né? Que o Pai nos disse, né? Aqui não está em jogo se vamos para o céu ou não, né? Mas de tornar efetivamente um ministro competente, um bom administrador, um mordomo, né? Como a gente já tem aprendido através dos pastores, dos profetas dessa casa, né? Que nós temos que se tornar um ministro competente, saber administrar a nossa vida, né? E aqui ele traz esse relato, né? Até do 13 até o 16 que ele fala, né? Termina com aquele lá que fala, se você servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve da riqueza, né? E termina com isso, né? Abre em Lucas 14, do 15 ao 20, né? É a parábola da grande ceia, né? Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou os servos para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstando, todos a um começaram a recusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenha por escusado. E a outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Né? Como a gente já ouviu aqui, né, que na eternidade tudo já está pronto, né? E aqui, né, falando em relação à ceia, né? Deus já tinha convidado as pessoas para ir. Ele já estava ciente do compromisso deles. Só que quando já estava tudo pronto, eu não posso isso, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu casei, que eu vou fazer, né? Aí eu coloquei aqui que a gente vai desfrutar só quando a gente aceitar o convite, né? Porque aqui eles podiam ter desfrutado, né, da mesa, do banquete, né? Mas não, eles preferiram fazer outras coisas, né? A aceitar o convite, ele já tinha sido convidado, então já estava ciente do compromisso que eles tinham. Mas não, na hora da efetiva, que aqui fala, e todos começaram a recusar, né? Ó, eu anotei aqui, ó. A agenda de nossas vidas traz a marca daquilo que nos apaixona. Podemos conhecer melhor uma pessoa olhando aquilo que o entusiasma ou encanta. A importância de refletir sobre as nossas paixões está na particularidade que elas funcionam como moldes, que dão forma e consistência às atividades, palavras, planos e pensamentos em geral. A perspectiva básica da vida que podemos desenvolver, né? Aquilo que nos apaixona é aquilo que vai nos atrair, aquilo que vai, né? Se a gente tem paixão de correr, de jogar bola, aquilo que vai nos impulsionar, né? Aqui fala que isso corre um risco disso ser o molde para a nossa vida, né? E a gente tem que ser, né? Aí eu até coloquei que Jesus, o molde dele é igual os discípulos, Senhor, o senhor não comeu ainda? Não, mas a minha comida é fazer a vontade do Pai, né? E João fala que Jesus fala, eu só faço aquilo que o meu Pai faz, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, né? E aqui, né, as pessoas, né, nessa parábola tinham a oportunidade de sentar ao banquete, de comer do banquete do reino, né? Mas preferiram fazer outras coisas que não era a prioridade no momento, né? Isso, assim, em relação para nós, né, é um risco também, às vezes a gente ter a oportunidade de estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Como na declaração da Thelma, fazer aquilo que Deus aprova, mas não, a gente às vezes quer fazer a vontade da gente, quer fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito na hora, né?
E igual ele fala aqui, ó, que depois ele mandou os criados dele sair para a rua e procurar os coxos, os aleijados, porque aqueles que tinham sido convidados não iam participar mais da mesa dele, né? E assim, e a gente aqui no contexto de igreja, a gente está ouvindo, a gente está, né, na caminhada, então assim, às vezes se a gente recusar um convite de Deus, né, que aí acontece igual que lá, que nós estávamos comendo na sua mesa, estávamos bebendo na sua mesa, mas na hora a porta se fechar, a gente pode ficar para trás, porque a gente não aceitou o convite no decorrer da caminhada, no decorrer da vida com Deus, né? Que às vezes, mas eu passei 10, 15 anos, igual a Tema deu até o exemplo, às vezes a pessoa ouviu Deus quando foi convertida, depois nunca mais ouviu, né? Às vezes sempre eu dou um exemplo, que tem uma tia da gente lá em Minas, que Deus, quando eu entendo por gente, ela é evangélica, aí depois disso ela não fez mais, assim, toda vez que você vai, mas as pessoas tinham que ver meu testemunho, que eu bebia, eu fazia, eu brigava, não sei o quê. Aparentemente, esses 20, 30 anos que ela está na caminhada, não ouviu mais nada, porque é só... mas as pessoas tinham que ouvir do jeito que eu era, do jeito que eu sou. Tipo assim, então, nesse decorrer da vida, ela não ouviu mais nada de Deus, porque, né, ela tinha que ter outros exemplos para seguir, porque, né, aí os filhos eram pequenos, hoje os filhos estão moços, então no decorrer da caminhada ela tinha que ter tomado outras decisões, né, mas mas quando eu não era do crente, eu bebia, eu fumava, e parou por aí, né, né, então assim que é válido até um certo ponto, né, às vezes a gente, né, quando vai a gente comenta né, do que Deus tem feito na gente, mas aqui é um lugar pequeno, né, deve ter uns 300 habitantes, aí, tudo isso, aí ela fala assim, aí ela fala, aqui é muito difícil, porque as pessoas não querem aceitar, mas às vezes o próprio testemunho, né, mas aquele testemunho de 40, 50 anos atrás, né, hoje Deus, aquilo que a gente tem ouvido, que a gente tem que decodificar a voz de Deus, né, então Deus hoje está em outra frequência, está em outro, né, no 14:25, né, que fala, grandes multidões acompanhavam, ele voltando lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filho, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer um que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, né? Aqui, né, a gente, talvez se a gente no Brasil, a gente não tem assim, um contexto assim, né, às vezes de aborrecer pai, aborrecer mãe, assim, né, porque já é um país cristão, né? A Roberta está hoje aqui, talvez é um exemplo, ela está em outras nações, talvez esse contexto seja mais difícil, né? Só que na época de Jesus, né, quem abria mão das coisas que tinha para seguir Jesus, né, podia morrer, né, abrir mão da família, abrir mão das coisas, né, às vezes era romano, se fosse seguir Jesus, poderia morrer a pagar com a própria vida, né, e muitos, né, que por causa do privilégio, né, não queria abrir mão de Jesus, né, o próprio Nicodemos, que fala que ele foi visitar Jesus tarde da noite, porque ele era um mestre da lei, então ele não queria perder o privilégio, ele sabia quem Jesus era, né, eu sei que Deus está fazendo através da sua vida, mas ele foi tarde da noite. Um outro exemplo foi que Jesus curou um menino cego de nascença. Aí os escribas, os fariseus, questionando o menino, não, mas foi fulano, né, que era Jesus que tinha curado. Aí quando encontra os pais dele, não, eu sei que ele foi curado, mas pergunta para ele já tem maior idade. Por quê? Ele não queria perder o privilégio de estar na companhia dos outros, de estar entre os meios, as pessoas influentes, né? E aqui fala, se a gente não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, né? A gente não vai ser discípulo de Jesus. Eu até, aí na hora que eu estava lendo, eu lembrei, né? A maioria aqui no contexto do Ninho das Águias, quando saiu da Santa Efigênia, né? Né? Houve muitos comentários, mas, né, isso não vai dar certo, não vai, né? Tipo assim, né? Eu até encontrei que era amigo do Rogério, do Luiz Carlos, né?
Aí um dia peguei o ônibus, estava subindo com ele. Ah, mas você está com fulano ainda e tal? Mas será que isso vai dar certo? Será que isso é de Deus? Tipo assim, então assim, parece uma coisa pouca, mas assim, a gente assim, não tem assim, essa perseguição, mas você vê que há uma certa acusação, há um certo comentário, né? Há uma certa divergência. Mas por quê? Talvez nós, no contexto Ninho das Águias, decidimos por aquilo que Deus aprova, né? Decidimos caminhar com Deus, decidimos seguir em frente, né? Aqui fala, a multidão seguia ele, né? Talvez nós, como no contexto Ninho das Águias, a gente não decidiu seguir a multidão, seguir o próprio Cristo, né? Aqui, no versículo 29 fala, no 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir, para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos que o veem zombam dele, dizendo, este começou uma construção e não pôde acabar, né? Que nós, como os filhos de Deus, a gente tem que ter uma mentalidade de conclusão, né? Que é aquilo que a Thelma, né, no início ela começou orando, né? Que a gente não pode amanhecer um dia, é assim mesmo, né? Assim, empurrando, vou ver o que acontece. Não, a gente, por exemplo, aqui fala de calcular o risco de seguir a Cristo e não seguir, né? Porque assim, às vezes, até uma vez até né, a gente estava conversando no sítio, ela questionou, por que na área da construção civil a pessoa faz uma obra dessa e depois está quebrando, um exemplo. Eu falei, porque muitas vezes as pessoas não sabem como que é terminar a obra, então ela começa de todo jeito, de qualquer jeito, por exemplo, vou fazer aqui, depois eu vou colocar uma janela, depois eu vou colocar, né? E a gente, na caminhada com Cristo, a gente tem que ter essa mentalidade de conclusão, né? Por exemplo, eu decidi por Cristo e vou dar sequência, né? Por isso que hoje a gente vê muito, né, infelizmente, muitas pessoas, né, decepcionadas com Deus, né, decepcionadas com a igreja, decepcionadas com as pessoas, né? Porque aquilo que ela começou há 10, 20 anos, não é o que ela imaginava, porque às vezes o que foi ministrado para ela não foi realmente isso. Então a pessoa foi empurrando com a barriga, foi para o benefício próprio, né? Que é aquilo então ela com o decorrer da caminhada, né? Que cai naquela pergunta que a Thelma falou, temos que decidir pelo que Deus aprova, né? E às vezes ela foi por ela mesma, foi por o impulso dela, e no decorrer da caminhada ela vai desanimar, né? A gente tem que ter essa mentalidade de conclusão, né? Eu até coloquei assim, a gente, né, na nossa vida diária, quantas coisas a gente almeja, né, igual está começando o ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Aí no decorrer dos meses, do trimestre, dos meses, a gente vai abrindo mão disso, né? Às vezes um exemplo banal, no início, quantos livros a gente começa a ler e não termina, né? Às vezes coisa básica, né? Quantas, às vezes você almeja, por exemplo, eu vou começar a fazer uma caminhada, aí você faz 15, 20 dias, já, né? E às vezes coisas simples, mas coisas que refletem no mundo espiritual, né? Que às vezes, para Deus, às vezes você fala, vou decidir tal coisa e fazer, né? Ele avalia, né? Assim, com a aprovação dele, mas aí a gente mas não é bem assim, não é assim, não é, né? Então assim, a gente tem que decidir pelo que Deus aprova, né? No versículo 31 fala, ou qual é o rei que indo combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderão enfrentar que venham contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz, né? Que é aquilo que fala que a gente tem que calcular o risco, né? Que aqui não fala o risco de, eu não vou seguir Jesus por isso, mas o de não seguir ele, né? Porque aqui fala que, né, tanto da construção quanto dessa, é o risco que você vai correr de não seguir ele, né? Porque aqui fala, se você está com 10.000 vai enfrentar um de 20, automaticamente, né, a tendência de você não ser bem sucedido será grande, né?
E aqui é o exemplo da gente não seguir a Cristo, a gente vai correr o risco de ficar para trás, de não ser efetivo naquilo que Ele quer que a gente faça, né? Em nossa vida, em nossas mentes, né, que eu coloquei, né, de quantas coisas nós temos planos, quantas metas a gente, né, procura querer alcançar, né, para o mês, para o ano, né? Só que assim, né, no decorrer a gente abre mão disso, né? Aqui em ambas fala de calcular os riscos, de seguir ou não seguir a Cristo. Né? Por isso que hoje vemos tantas pessoas descontentes com a igreja, né, com Deus, né, com o Evangelho. Então, assim, coisas que a gente precisa estar com a nossa mente ligada, né, assim, porque com o passar do tempo, né, a gente vai falar, mas quando eu recebi Jesus, né, era assim, só que hoje não, as coisas vão mudando, então a gente precisa estar atento aos detalhes, né, às coisas que vão acontecendo, para a gente não perder a percepção de quem Cristo é, né? Ó, no versículo 33 fala, assim pois, indo... É isso mesmo. Todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Aqui fala que nós temos, a nossa prioridade maior tem que ser Cristo, né? Acima de tudo e de todos, né? Porque aqui fala que se a gente não renunciar a tudo quanto tem, a gente não vai conseguir, né? Que aquilo, no Catelma até começou, né, o início da reunião, né? Um exemplo foi Abraão, né? Ele ia renunciar a tudo quanto tem, mas Deus não estava querendo o filho dele, estava querendo o coração dele. E isso aqui encaixa bem no que a gente, né, precisa fazer, né? Às vezes, quando a gente lê assim, mas vou ter que renunciar minha casa, meu carro, né, o coração, né? Então, assim... então, assim, a gente precisa estar com os olhos do nosso entendimento aberto para ver, né? Porque a gente precisa... Então, a gente precisa estar com nossos olhos espirituais abertos para ver assim o que Deus quer que a gente faça, né? Qual é a nossa medida, que é aquilo que a gente tem que dar, né, para Ele, né? No versículo 34 fala: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurá-lo? O sabor nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Aqui no exemplo, quando Jesus falou isso, né, no sal não era igual a gente vê hoje, né? Que tem várias químicas, várias coisas. O sal ele era puro, né? Então ele corria o risco, né, de ele estragar, né? E Jesus deu esse exemplo, né? Que nós como cristão, se a gente perder esse sabor, o que vai adiantar, né? Que em Mateus fala, né, que as pessoas vão até pisar. Então, assim, o nosso sabor hoje é Cristo, né? O nosso sabor, né, aquilo que a gente carrega, como a gente tem ouvido, a nossa vida é Cristo. Então, Cristo é o nosso sabor. Então, se a gente perder isso, né, aqui, em Mateus fala que as pessoas vão pisar em cima, não serve nem para jogar para nada. Então, assim, nós como cristãos temos que ter essa mente, né, para não perder esse sabor, perder a essência, né? Porque fala que o sal ele é bom para temperar, é bom, né, para dar gosto, é bom. E nós, como os filhos de Deus, a gente tem que fazer isso, né? Não só aqui no contexto, mas aonde a gente for, né? É igual a gente deu o exemplo da Roberta. Se a gente às vezes vê o que ela posta em outra nação, ela está dando sabor, ela está levando o evangelho, né? Mas se ela perder isso, né? Então, assim, a gente como cristão, a gente tem que avaliar, né? Igual aqui, né, isso ele está respondendo aquela pergunta: serão muitos salvos, né? Mas aqui não está em questão, eu vou ser salvo, né? Para mim ir para o céu, para mim, né? Não, mas é para realmente a gente se tornar um ministro competente, tornar um homem, uma mulher melhor, né? Ter a nossa mente, né? Cristo, né? Responder como Jesus respondia.
eu só faço aquilo que vejo meu pai fazer. Eu só falo aquilo que vejo meu pai falar, né? Não aquilo que a gente quer falar, não aquilo que a gente acha que é o certo, porque às vezes a gente acha muita coisa, né? Ah, mas não é bem assim, não é bem assado, né? Não, mas que é aquilo que o pai falou, né? Que a decisão certa é aquela que passa pelo crivo de Deus, né? Às vezes, aparentemente, a decisão que eu tomo, né, para meus olhos não vai ser benéfica, mas está beneficiando. Eu até quando eu estava meditando, eu lembrei que há uns anos atrás a gente decidiu ajudar uma pessoa com recurso, né? Aí, não sei o que aconteceu, tem 2 meninos que trabalham comigo, né? Aí a Chacauda ligou, a gente, não, faz assim. Aí eles, nossa, mas não sei. Aí ficou, tipo assim, questionando, né? Mas fazendo isso, fazendo. Aí na hora já veio, a nossa alma já fala, mas pior que, assim, essa quantia podia dar pra gente fazer isso, fazer aquilo. Né? E aparentemente aquela decisão que eu tomei para mim, assim, não foi benéfica, mas é coisa que a gente estava ajudando outra pessoa, estava assim, levantando recurso para outra pessoa. Mas as pessoas, igual no caso não entendiam, já calculava de outro jeito, né? Já calculava o valor monetário. Né? Aí até na época foi, aí eles brincando, quando eu casar, vou chamar o Célio para ser meu padrinho, não sei o quê. Tipo assim, né? Aí eu falei, já complicou, né? Então, assim, é coisa que às vezes, às vezes coisas que você toma, assim, decisão, igual o pai falou, tem que passar pelo crivo de Deus, porque às vezes, se você às vezes for raciocinar muitas coisas com a nossa mente humana, você não vai fazer, você não vai dar o segundo passo, porque, mas porque não é bem assim, porque não é bem assado, porque não precisa disso, não é tudo isso, né? Não, mas tem que passar pelo crivo de Deus. Se Deus falou que igual o exemplo que a Thelma trouxe de Abraão, né? Ele não questionou Deus em hora nenhuma, ele foi lá e sacrificou. E Deus proveu para ele. Às vezes, e hoje, a gente, em relação a nós, decisão que a gente toma, né? Às vezes, aparentemente, não vai ser, aos nossos olhos, não vai trazer benefício. Mas, no decorrer da caminhada, vai servir para o propósito de Deus, né? Para aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós, na terra, né? no reino, né? Porque se a gente ficar só pensando na gente, a mente não vai longe, né? Aí eu até coloquei aqui, né, nessa parte. Vamos voltar ao início, né, decidir pelo que Deus aprova, para não perdermos o sabor. Esse sabor em nós é a vida de Cristo, em nós sendo desenvolvida, né? Porque, né, aqui que fala, se ele vai perder o sabor, para ele não vai ter serventia nenhuma. Né? Aqui fala nem para jogar no entulho, nem para fazer nada. Então, assim, nós como cristãos, a gente tem que ter essa percepção, né? Aí eu terminar com Lucas 16, 13, né? É 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, né? Aqui fala-se o fato da gente servir, né? A gente tem, né, a questão de decidir por que Deus aprova, porque se a gente ficar no meio termo, a gente não vai agradar ninguém, a hora a gente vai desprezar um e vai agradar o outro, ou vai agradar um e desprezar o outro. Então, assim, a gente tem que decidir pelo que Deus aprova, para que, né, que aqui fala do administrador infiel, né, que ele fala que se a gente não for ilícito nas coisas, riquezas do mundo, como Deus vai confiar aquela que é nossa, né? Porque a gente tem que decidir pelo que Deus aprova, né? No versículo 10 fala, quem for fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiel na aplicação das riquezas de origem justa, quem as confiará a verdadeira riqueza? Se não tornastes fiéis na aplicação dos alheios, quem vos dará
o que é vosso, né? Aí que fala que a gente tem que saber aplicar, tem que saber tomar a decisão correta, né? E decidir pelo que Deus aprova, porque senão a gente vai continuar a nossa vida, vai continuar, né, levantando, acordando e não vai ter efetividade nenhuma, né, no mundo do Espírito, né? Amém? Obrigada, Célio. E é isso, irmãos. A gente tem que decidir pelo que Deus aprova. Né? Como a gente tem falado todos esses dias, e esse é o nosso desafio nesse tempo. Decidir por aquilo que Deus aprova e não nos remover disso. Amém? Como eu disse para vocês, eu estava participando de casa da conferência lá na Batista da Lagoinha, e as palavras que foram liberadas lá, direcionadas, né, Deus deu um direcionamento, que no ano 2020, né, Deus tem algo para mover na nação, no sentido geral, e Ele está contando com a Igreja do Brasil para isso, mas Ele não olha o Brasil de forma especial, mas Ele olha o Brasil como se a gente tivesse alguma coisa especial, no sentido que só a gente tem, mas Ele fala de como a Igreja no Brasil tem se posicionado. E eles falaram que, né, Deus direcionou lá falando que é o tempo 2020, né, o ano 2020, e aí deram as definições proféticas de tudo que tem, mas o que eu estava percebendo, todas as palavras e os direcionamentos que Deus estava dando nesses dias de conferência, todas as palavras que Deus já tem nos dado nesse tempo, foram as palavras que eles falaram lá. Falaram daquele período lá que o Dario ministrou em 1 Pedro, de pedra, de edifício, de fundamento. Falou dessas palavras que nós estamos ouvindo agora, de decisão, de estar fundamentado naquilo que Deus tem falado. Então, isso não é privilégio nosso. É privilégio do reino, é privilégio do Espírito. E aqueles que se atentam para isso vão desfrutar desse tempo. Vão cooperar com aquilo que Deus vai fazer nesse tempo. Amém? Então, que a gente não despreze isso que o Senhor tem nos dado nesse tempo. A riqueza de revelação que o Senhor tem dado para nós nesse tempo. Porque o reino conta conosco nesse tempo. Amém? Porque o reino conta conosco nesse tempo. Aquilo que nós já temos ouvido, muitas pessoas vão começar a ouvir nesse tempo de uma maneira mais direcionada, mais alinhada. Isso significa que nós vamos nos juntar àqueles que também já têm recebido, vão receber daquilo que Deus está falando, e nós vamos contribuir, cooperar com aquilo que o reino vai fazer nesse tempo. Amém? Então, que você receba, né, mais essa porção daquilo que o Senhor tem nos dado nessa manhã, através da vida do Célio. Não se remova daquilo que Deus tem nos mostrado. Não se remova daquilo que Deus tem nos orientado. Não se remova daquilo que Deus tem sinalizado para nós nesse tempo. Porque no momento certo, né, da maneira certa, da forma certa, nós vamos cooperar com aquilo que o reino conta conosco. Amém? E eu não vou repregar o que o Célio falou, tá? Eu só vou repetir alguns pontos aqui do que ele disse. Que a gente tem que decidir por aquilo que Deus aprova e não se remover disso. Que a porta é Cristo. Então, para passar pela porta, a gente precisa ter o formato de Cristo. Amém? Não tem como a gente... Por isso que fala que a porta é estreita. Porque a porta tem o contorno de Cristo. Então, só passa pela porta quem desenvolveu a vida de Cristo como ela precisa ser desenvolvida. Então, quando a gente fala, desenvolva a vida de Cristo, porque esse é um desafio para que a gente passe pela porta. Para que nós tenhamos o formato de Cristo, para que nós tenhamos a dimensão exata de Cristo, para que nós tenhamos a medida exata de Cristo, o padrão exato de Cristo, para que a gente passe pela porta. Amém? Ele falou da experiência da tia dele, né, no reino, quer dizer, a única experiência que a tia teve, né, em vários anos. No reino, a gente não conta o nível de experiência. No reino, a gente conta o nível de dependência. Porque quanto mais experiência a gente vai tendo com Deus, mais dependente dele a gente vai ficando. Tem gente que usa experiência para crescer, né? Para contar, para juntar multidões nos estádios. Mas no reino, quanto mais experiência com Deus você vai tendo, mais dependente dele você vai ficando. E menor você vai ficando para que ele cresça.
para que Ele se manifeste, para que Ele apareça. A gente vê que uma parcela da igreja hoje tem caminhado numa forma de estar atualizado, de estar inovado, né? Eu até recebi um meme, né, da igreja atual, que fala: a igreja atual hoje é um púlpito moderno, umas músicas, né, que são moderninhas, que fala da graça de Deus e... esqueci lá a outra música lá, que são as músicas mais tocadas aí nas paradas gospel, e um pastor descolado, né? Pastor com camiseta florida, tatuado. Então esse é o kit básico da igreja moderna. Então tem música que agrada as pessoas, tem um púlpito descolado e tem um pastor descolado. Então esse é o kit de igreja que está atraindo multidões nesse tempo. Mas é o que o Célio falou: se você vai se dispor a fazer aquilo que Deus decide, aquilo que Deus quer, tem coisas que você não vai ser atraído pela massa. Tem coisas que vai exigir renúncia, vai exigir entrega, né? Vai exigir você abrir mão do seu conforto. Por quê? Porque a gente está investindo naquilo que Deus quer, não naquilo que é cômodo para nós. Como eu ministrei na semana passada, o reino não é um lance de que eu estou bem ou eu não estou bem. O reino é um lance de vida ou morte. Ou você está pronto para morrer e viver a vida que Deus propôs para nós, ou então a gente está vivendo um modelo errado de reino. Isso me sinto bem. Isso está me fazendo bem. Quando eu ouço isso, eu me sinto mal. O reino não é para você se sentir bem ou você se sentir mal. No reino, ou você está disposto a morrer para viver, ou então não tem outra proposta para nós. Não tem outra opção para nós. Certo? Temos que calcular o risco de seguir a Cristo e ir até o fim. Foi muito bem colocado pelo Célio. Temos que desenvolver essa mentalidade de conclusão. Ir até o fim. Ir até o fim. Ir até o fim. Amém? Não nos remover daquilo que nós decidimos por Ele. Que a gente continue desenvolvendo essa palavra, que o Espírito continue te revelando, né, mais coisas em cima daquilo que o Senhor nos tem dado, de alguns direcionamentos que o Senhor nos tem dado, para que a gente esteja pronto para corresponder àquilo que o reino espera de nós, que nós cooperemos com Ele. Amém?